Amém? Amém. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo que clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Oremos. Senhor, queremos te agradecer em nome de Jesus, pelo dia que o Senhor nos deu de vida, pelo ar que respiramos, de entendermos que tudo vem de Ti, e nada podemos fazer sem a sua graça, sem o seu amor, sem a sua misericórdia. Fala conosco através da sua palavra. O seu servo aqui presente não tem a condição de expressar o que o Senhor colocou no meu coração, mas pela sua ajuda, se o Senhor puder, eu imploro que o Senhor use a minha boca para glorificar o seu santo e maravilhoso nome e tratar os corações aqui presentes, chamar os corações presentes e que nós possamos entender somente a sua vontade, que é sempre boa e agradável. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar um pouquinho um tema sobre o ambiente do sofrimento. Eu vejo o ambiente do sofrimento dentro das igrejas, onde a pessoa ela passa a se converter, e quando ela entende a pessoa que ela é, da onde ela veio, o que é a somatória da sua vida que no momento presente, que cada pessoa é formada pela sua história. Cada pessoa é formada pelas suas experiências positivas e negativas. Cada pessoa é formada pelo seu conhecimento intelectual, o conhecimento da ciência, de cursos, etc. Independente aí, as pessoas têm, no momento presente, esse conhecimento que torna a pessoa em si. Mas estudando, entendendo, recebendo a palavra, recebendo aí a palavra de redenção,
as pessoas vão entendendo qual é o significado do Evangelho, qual é o significado da Bíblia, e passam a entender, poxa, a pessoa que eu sou, quem Deus é, o que Ele fez, o que eu preciso dEle. E mesmo aí, tendo esse entendimento, ela, poxa, toma a devida, a maravilhosa decisão. Mas alguns tomam a devida decisão, entra, mas logo ela tem reflexos de uma antiga vida, de uma antiga crença, até mesmo religiosa. Por que a gente tem que entender? Porque aqui, Paulo está falando aqui para os cristãos de Roma. Ele está falando aqui para pessoas que são cristãs, pessoas convertidas. E esse é o tratamento, certo? Mas na minha antiga vida, eu não entendia o que Paulo está falando aqui. E às vezes a gente também tem que entender o que é a diferença da antiga vida e a diferença dessa nova vida que a gente passa com o tempo, tem que tomar o devido cuidado para não esquecer. Entendendo que a fé cristã é uma fé de poder, eu falo poder de transformação dentro para fora. Fé de poder de dentro para fora. Não estou falando de uma fé que eu peço, eu aceito Jesus e eu vou fazer os poderes, ter os poderes, os milagres, fazendo os milagres que Jesus fez, que também posso ser usado para. Mas o poder que eu estou falando é de transformação. Desse poder de transformação, eu tenho que entender e embarcar nela que eu poderia estar, ou até mesmo fazendo parte da nossa própria cultura brasileira, onde ela tem raízes da católica romana e uma mistura de crenças espíritas, etc, etc e tal. E eu tenho no grupo, dando um exemplo, a gente tem no grupo de estudo, pessoas que têm essa linha desde criança, da fé católica romana, fé do espiritismo, fé do budismo, fé também da maçonaria. Então, várias pessoas com fés diferentes. E o interessante, o costume dessas fés, das pessoas elas começam a entender um pouco da palavra e já quer associar a sua antiga fé. Fé do quê? Meritória. Fé meritória. Mas uma fé meritória que quer entrar na fé cristã, confundindo que a fé cristã é uma fé meritória. Não. A meritocracia que a gente conhece, que eu acredito que muitos de vocês, também eu, levantamos cedo para trabalhar, para glorificar também e trabalhar para o reino. E aquela pessoa que trabalha árduo, aquela pessoa que se prepara, faz as coisas acontecerem pela graça de Deus, pela saúde que dá, pelo ar que nós respiramos. E a pessoa, com o tempo, ela vai conquistando as coisas. E isso é meritório. E a gente não tem que discutir isso. E isso é para todos, certo? Essa meritocracia, Deus, o sol aqui brilha para todos, chove também para todos. E esse é o resultado do fruto do trabalho. Só que a gente não pode confundir essa meritocracia na fé cristã. Porque senão a gente começa a entender e querer viver essa fé cristã e ter um sofrimento porque eu não estou conseguindo entender e me relacionar da forma que Deus gostaria de trabalhar dentro de mim. Porque eu começo a viver uma fé cristã para fazer e receber. Mas, Rodrigo, não tem a lei da semeadura? Tem também. Mas não com o pensamento, o entendimento de mérito, ou de meritocracia. Eu não posso ter este entendimento. Eu faço e eu estou esperando a troca. Porque é a mesma coisa que eu escutei uma vez uma pessoa, ela contando uma experiência de uma pessoa, e essa experiência da pessoa foi assim, ela chegou para o seu líder religioso e falou assim: eu estou muito angustiado, estou sofrendo demais. Aí o líder religioso dela chegou assim e falou assim: olha, eu entendo porque você está dessa maneira, porque eu não te vejo aqui recitando aqui os mantras, fazendo aqui as meditações,
Então, o resultado disso, não tem como você estar bem. Não tem como você estar diferente que você está. Esse é o resultado. Então, se você não faz, você não tem. A pessoa se frustrou com o líder religioso e foi procurar outra religião. Chegou um certo momento, como todo ser humano é empolgado, ele adentra naquela religião e começa a fazer tudo o que tem que fazer para se sentir bem, para agradar e para participar do time. Beleza? Aí chegou um certo momento, ela ficou angustiada novamente. Começou a ficar triste novamente. Fazendo as coisas que estava fazendo, e não criava assim aquele preenchimento que no começo estava empolgada, mas depois caiu naquilo que ela sentia no passado de novo. Aí ela foi perguntar para o líder, e aí o líder falou assim: olha, não te vejo você aqui desenvolvendo a sua mediunidade, eu não te vejo aqui você dando passagens para as entidades, eu não te vejo aqui aumentando o seu conhecimento daqui para você melhorar, e nem praticando também caridades. A pessoa saiu frustrada, e nessa frustração, ela foi procurar uma outra. E dessa outra, praticando, entregou, viveu aquele êxtase. E depois, com o tempo, começou a ficar frustrada novamente. E ficando frustrada novamente, foi procurar o seu líder. Poxa, nada traz meu preenchimento. Nada traz aqui aquilo que eu estava sentindo antes. E me assemelha muito esses sentimentos que eu estou hoje com as outras experiências que eu tive de outras religiões. O líder chegou para ele e falou assim: olha, eu não vejo você fazendo aqui o jejum Ramadã. Eu não vejo aqui você orando 3 vezes ao dia. Eu não vejo você aqui fazendo a sua reza, mirando aqui a Cidade Santa. E etc. O cara se frustrou e saiu frustrado. E foi. Aí ele vem e conta, participando de uma igreja. E ele vem e fala para um pastor: pastor, comecei aqui estava muito empolgado, me relacionando tudo, e de repente agora estou angustiado, estou triste. Nada que eu escuto aqui, melhor um dia, pior no outro dia, e fico nessa vida de altos e baixos. Aí o pastor olha para ele assim: meu querido, ajoelha, se arrepende, ora de tudo que você está vivendo, fazendo, e implora e roga a Deus para te ajudar. Quer dizer o que nessa história? Poder de Deus que vai transformar você e eu de dentro para fora. Não o que eu vou fazer fora vai resultar. Lógico, uma pessoa com o Espírito de Deus, ela vai fazer a obra, mas não com esse entendimento que eu acabei de falar. Não com essa coisa meritória, de troca, ou de achar que depois eu vou ficar melhor do que os outros. Mas algo, sabendo e entendendo, tudo que eu estou fazendo é para a honra e glória de Deus, e se eu estou fazendo aquilo daquela forma, é porque a graça de Deus me permitiu. É porque o Espírito que habita em mim, ele me faz falar, fazer, agir e reagir dessa maneira. E não pelos meus esforços, pelos meus conhecimentos, pelas minhas forças, mas o meu esforçar em Cristo Jesus. Então eu queria dar essa introdução para trabalhar um pouquinho o que Paulo aqui trabalha com os cristãos de Roma. Porque a pessoa que, por mais que ela esteja dentro desse ambiente cristão, por mais que ela esteja nessa vida cristã, também tem o tal do sofrimento, que a pessoa ela precisa entender. Então, começando, qual que é a primeira pergunta que o texto responde? O texto fala que não estamos mais condenados. O texto fala que a gente não está mais condenados. Condenados aqui é a diferença a exemplo de Satanás condenado, dos anjos caídos condenado, aqueles que pecam, que blasfemam contra o Espírito Santo. E também aqui, como fala em 1 João capítulo 5:16,
há pecados para a morte, por esse não digo que ore. Então dá um outro entendimento. Então, o texto já deixa claro que os cristãos aqui, a gente tem que entender, já nesses primeiros versículos, 1 e 2, nós não estamos mais condenados. Aqueles que receberam foi feitos filhos de Deus. Então aqui são os filhos de Deus. Estamos dentro desse grupo, filhos de Deus. Aqueles que creem segundo Cristo, segundo a sua palavra. Nós somos aqueles que creem em Jesus. Nós estamos nele e não há mais condenação por conta da graça. Por conta de a gente receber Cristo Jesus. Por conta de a gente se render. Porque não há mais condenação para nós. O Cristo nos livrou do pecado. O pecado, aquele que a gente sabe que é errar o alvo, porque aquele pecado de errar o alvo, porque vivia uma vida em rebelião, uma vida contrária à vontade de Deus, os propósitos de Deus e tudo aquilo que Deus tinha para nós. Então, depois que caímos, um fator que a gente tem que saber, que o texto aqui nos chama a atenção, porque depois aqui a gente tem que lembrar, lá em Gênesis, a queda, veio a queda, um princípio começou a reinar dentro do ser humano. E esse princípio que atua era a lei do pecado e da morte. E essa lei do pecado e da morte, que não pode reinar mais dentro do cristão. Então, significa que estávamos mortos, porque estávamos vivendo na lei do pecado e da morte, e isso trazia a condenação, e hoje nós não estamos mais na lei do pecado e da morte. Então Jesus, ele nos livrou dessa condenação. E como assim? A nossa antiga vida, fazendo um exemplo rápido. Roger, eu sempre te peço ajuda, beleza? Tudo bem? Eu estou com o Roger num ambiente, nesse ambiente com o Roger, eu vejo a carteira do Roger ali aberta, pego e puxo o cenzão. E coloco o cenzão no bolso e vou dar um rolê tal, passo ali tal um dia, aquela minha consciência começa a coçar, me arrependi, mano. Cara, o Roger é um brother meu, o Roger é meu amigo. Puxa, fazer isso com o cara, não dá, mano. Aí eu volto outro dia para ele, Roger cristão, homem de Deus, falou, ó, Roger, tem uma mancada com você, mano. Peguei cenzão aí da sua carteira e estou te devolvendo. O Roger olha para mim e fala assim, meu irmão, fique em paz, isso eu já sabia. Aí, como assim você já sabia? Eu falei que você é ladrão. Nossa, eu sou ladrão, eu fiz algo e estou me arrependendo. Ele está querendo dizer que a nossa antiga natureza reina o ladrão dentro da gente, reina o mentiroso dentro da gente, reina aí o caluniador dentro da gente, reina o difamador dentro da gente. Então aí o Roger fala, não, tá tudo bem, tá? Você, mas que isso? Eu não sou desse jeito. É desse jeito sim. Aí ele fala, poxa, mas eu estou me arrependendo, estou me restituindo com você. Tudo bem, mas a sua natureza ela é essa. Ah, mas eu quero... Eu falei, e você está me ensinando assim por quê? Porque eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que pode te libertar disso. Mas então, fala assim, então eu posso abraçar esse Deus? No estado que você está, não. No estado que você está, se ele te abraçar, ele te consome. Mas ele vai me matar se ele me abraçar pela pureza que ele é, e a minha natureza que eu sou, sim. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que morrer. Se você morrer, mas aí ele fala assim, mas se eu morrer eu não vou conseguir abraçá-lo. Morre, que Jesus Cristo te ressuscita. E aí você sim vai poder abraçá-lo. Então essa é a nossa natureza, era a nossa natureza. Essa era a antiga lei do pecado que reinava dentro aqui de nós. E isso que o Paulo deixa claro, vou colocar aqui, que os condenados aqui não estão mais nessa. Então, ficando claro disso,
Eu vou continuar lendo o texto e vou buscando aqui com vocês. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Aí no versículo 3, pois o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus o fez enviando seu Filho em semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado da carne. Paulo levanta que a lei era impossível para a lei fazer, a lei do Espírito poderia fazer. A minha entrega, sendo morada de Deus, poderia fazer. A lei, como vocês já sabem, recebe essa informação sempre. A lei, ela fazia o que? Era um exame, era um diagnóstico, certo? Que mostrava o estado que nós estamos. O quanto de pecado que tem dentro da gente. O exame que você quiser escolher de maior profundidade. É isso que mostra. E a lei era impossível justificar alguém. A lei era impossível ali fazer algo que o Espírito poderia fazer. Porque o corpo já estava em queda. Se o corpo estava em queda, a lei mostrava o estado que estava. Então não teria como justificar. E o que os caras faziam então? Que se não morava o Espírito Santo, né, nas pessoas antigas, mas tinha a lei, como é que se fazia? Era uma lei pedagógica. O animal morria no seu e no meu lugar, se estivéssemos naquela época, para prolongar o estado de vida daquelas pessoas de relacionamento com Deus. Então era esse tipo de relacionamento. Então essa lei ela não poderia justificar. Mas aí a pessoa vem e fala o seguinte: mas eu não concordo com você, Rodrigo. Eu não concordo com você, porque hoje mesmo, como já fui indagado esses dias atrás, eu sou uma pessoa que eu sou um líder de família, eu trabalho, eu cuido bem dos meus filhos, eu honro ali os impostos, eu pago conta, eu ajudo pessoas que precisam, e eu não posso me enquadrar nesse tipo de explicação, que é a lei do pecado, e se eu não me arrepender, e se essa lei aqui do Espírito morar em mim, eu não vou para um lugar melhor do que aquele que se chama um Hitler da vida. Mas e aí? Eu falei assim: olha, meu querido, a sua bondade, ela pertence à chamada justiça de Deus. A própria epístola aos Romanos, ela trabalha somente a justiça de Deus. A justiça que ele faz algo maravilhoso que o homem nenhum é capaz de fazer. Essa justiça que nós não conseguiríamos pagar a nossa conta para estar com ele. Nem eu por mim e muito menos para com o próximo. E essa justiça que só dele, para ele fazer o quê? Trazer um filho que estava na sua glória, vem fazer-se semelhança de homem, se humilhando para morar num corpo onde ele fica ali preso num corpo, para vir nos salvar. Que justiça é essa? É a mesma coisa. Se você fizer uma pergunta para qualquer mãe aqui, você entrega o seu filho para uma pessoa aqui que você ama, amanhã vai balançar o dedinho. Entrega, pastora? Não tem jeito. Que amor é esse? Não tem como comparar esse amor. Então a gente entende um pouquinho, uma fagulha do amor dele. Mas esse amor grandioso de um filho que não tem corrupção, que não fez nada de errado, muito pelo contrário, só fazia o bem, ensinando e entrega-se para cada um de nós e para aquele mais. O bom, aquele amigo que eu estava falando para vocês, o cara que honra os teus compromissos, o posicionamento dele da família, o posicionamento dele social, e também ele dá a chance para um Hitler da vida. E faz essa justiça. Como explicar isso? Por isso que temos que entender o quê? A justiça que nós fazemos de bom e de bem, ela é emprestada. Ela é emprestada. E isso é uma manutenção que Deus faz para todos os seres humanos terem a chance de ser o quê? Redimido, justificado, rendido. É isso que a gente tem que entender.
E nessa manutenção, quando eu entendo, essa bondade é sempre emprestada. Porque se eu for lá para Romanos capítulo 1, vai mostrar como Deus deixou o homem a sua natureza ficar. Onde o homem caiu, decaiu e ficou. Se ele não emprestasse e não desse essa manutenção, e não emprestasse a sua bondade, o homem não poderia existir mais. E isso não é nenhuma novidade para Deus o que ele fez, porque ele pensou tudo milimetricamente, foi tudo feito milimetricamente. E tudo que acontece não é novidade para homem nenhum. Para Deus, o que os homens fazem ou deixam de fazer. Então, a lei, ficou claro que a lei do Antigo Testamento não era capaz de fazer o que a lei do Espírito faz. E continua fazendo. Aí, dando sequência, versículo 4. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 5, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, as coisas do Espírito. E aí, Rodrigo, qual que é a nossa luta aí? Eu me converti, eu vivo uma vida cristã, mas às vezes eu tenho um grande sofrimento, um sofrimento de uma luta. Que a gente tem que lembrar sempre o quê? Cristo veio e nos ensinou, veio para dar a chance para todo mundo ser resgatado. Mas é que interessante, o próprio Satanás tentou Jesus. Aí a pergunta que se faz é qual? Tentou Jesus aonde? Se Jesus, eterno espírito, não teria como mexer. A alma, o equilíbrio dele emocional, sentimentos, desejos, vontades, também não deveria mexer. Mas ele estava num corpo que sentia fome e frio, cansaço. E aí ele vem mexer com o quê? Depois de 40 dias, oferece pão, está com fome. Pula aí desse lugar aqui que seu corpo não vai machucar, vem os anjos e olha a proposta. E depois ali, não precisa se entregar o seu corpo para essas pessoas, basta você me adorar, que você vai poupar o seu corpo. Porque Cristo pagou os pecados ali, morrendo no corpo dele. Então, sabendo e entendendo isso, qual é a diferença do homem? Nós. Porque nós temos o quê? Somos feitos de espírito, alma e corpo, ótimo. Quando o homem, como fala aqui, se o Espírito Santo habita no homem que se converteu, ele é filho, é adotado. Amém? Se não habita, tem alguma coisa, tem algum problema. Eu preciso me converter. Se o Espírito Santo, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler, não habita, não é filho. Se não é filho, eu tenho que me render. Mas se habita, eu sou filho. E quais as aflições do filho? Porque antigamente eu tinha uma vida como? O espírito do homem que não volta para Deus por meio de Cristo Jesus, ele está como? Morto. E quando o espírito, ele habita, vivifica, ressuscita o espírito. Ressuscitando o espírito, aí com a alma, os desejos, vontades, sentimentos, as emoções da pessoa, ela é ressuscitada, que ela quer fazer o quê? Tudo que agrada a Deus. Quer fazer tudo, está cheio de força, está cheio de vontade, quer ir para cima. O que está falando na palavra, vem, põe meu nome aí que eu quero fazer, quero participar aqui com vocês, quero ganhar a alma e bora lá. Mas o que temos que tomar cuidado no decorrer da caminhada? Porque a gente, se em algum momento se inclinar para a natureza da carne, da onde nós saímos e deixamos de ser pecadores escravos, tudo bem? Porque diz Romanos 3,11 lá, não há um justo sequer, mas Deus nos libertou da escravidão que antes vivíamos. Aleluia, amém? Beleza? Eu vivo hoje uma nova vida, mas o cuidado que eu e você, nós temos que ter, o quê? É inclinar. E se eu começo a inclinar, o meu desejo começa a vir para a minha natureza. E se o meu desejo começa a ir para a minha natureza, eu estou me afastando de Deus.
E aí aquele desejo vai começar a me conduzir. E eu vou começar a evitar o que o Espírito me fala. E evitando o que o Espírito fala, mas você está falando então que o Espírito volta a morrer? Não. Eu começo a ficar emaranhado. Eu começo a ficar enrolado. E a pessoa que está nesse estado, que tem muito disso dentro do ambiente nosso, que ela começa a inclinar, aí acontece o quê? Ela tenta fazer um esforço por si para sair desse emaranhado. E fazendo esse esforço por si só para sair desse emaranhado, pensa numa teia de aranha gigante. Quanto mais a gente se mexe, mais a gente fica preso. Porque a pessoa, nesse estado, ela tenta fazer a saída por seu esforço. E não vai ficar cada vez mais enrolado. Aí por isso que a gente começa a entender que a pessoa, mesmo convertida, sendo cristã, ela começa a entrar nessa linha de inclinação para a natureza. As emoções, sentimentos, desejos, vontades dela começam a desrespeitar o outro irmão, desrespeitar a si próprio. E ela entra, se ela não tomar cuidado, vai e com o risco e o perigo de apostatar. Então liga é o quê? Pensa num salva-vida. O que faz um salva-vida? Ou um salva-vida bom, profissional, ele vai salvar a pessoa que está afogando, como? Ele joga a boia. Beleza? Se ele não tem boia, espera a pessoa parar de estrebuchar. Beleza? Senão, se eu for lá, naquele momento vai acontecer o quê? A pessoa me puxa e me afoga junto. Então, a pessoa que está se debatendo, afogando, o que ela tem que fazer? Para, se arrepende, ajoelha. Mas a pessoa ela faz promessas, ela promete para Deus que ela vai sair disso. Mas o problema, ela está sendo o quê? Mesmo que ela promete para Deus, ela está fazendo conforme as suas forças. E a fé cristã, como o pastor César aqui utiliza um termo, que eu vou buscar aqui, vou pegar emprestado dele. O cristão que se torna cristão, ele entra dentro do ônibus, amém? E ali um motorista, vamos colocar com todo respeito, amor, carinho, Cristo, vai levar os cristãos até o ponto final. Mas tem paradas. As paradas para entrar mais cristãos. Só que infelizmente tem pessoas que desembarcam. E o esforço do crente, do cristão, é o se posicionar para Cristo, o Espírito Santo, o conduzir. Conduz. O esforço nosso é qual? Nós temos que nos manter dentro do ônibus. É esse esforço que cada um de nós temos que ter. Mesma coisa, mas escada rolante. Uma escada rolante, a escada me leva. Não é assim? Agora, se eu tentar subir para uma outra escada, é meu esforço. O meu esforço vai fazer o quê? Eu me emaranhar cada vez mais. Eu me emaranhando cada vez mais, eu não consigo sair daquele estado. Inclinando para a lei da natureza, da morte, eu fico cada vez mais enrolado, faço força, cada vez mais enrolado, faço força, e pego uma escada com degraus e a outra escada rolante te levando. O que acontece com a gente nos nossos esforços? Vamos nos cansar. E quando a gente cansa, o que acontece? A gente para. Aonde a gente tem que dar um liga. Que estado nós estamos? Eu parei? Hoje você e eu aqui. Nós paramos? O ambiente de sofrimento, daquela vida que eu entreguei de todo o coração, está me fazendo algo aqui parar? Por que antes, quando eu comecei, entreguei aquela minha vida com todo o coração, toda a alegria, toda aquela força de se esforçar pela lei de Cristo, eu fazia, não tinha hora ruim? Hoje mesmo, eu falei, misericórdia, 12h30, como é que eu vou subir aqui e levar a palavra? Eu não tenho tempo para me preparar. Aí eu pensei, ele faz isso todas as quintas. Por quê? Mas eu trabalho à noite. O meu pico de trabalho é à noite. É onde eu mais trabalho. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não estou falando com meus esforços. Se fosse por mim, pastor, como eu já fiz outras vezes, passa. Mas quando ele sopra, quando você se rende,
Quando você fala, Senhor, que faz? Então eu não sei o estado que você está hoje. Eu não sei o estado da sua emoção, do seu desejo, das suas vontades. Eu não sei o que você, aonde você inclinou, em qual parte da sua vida, que não deixou você continuar subindo naquela escada, que é a escada que leva você e eu. Nós desembarcamos ela, ou do ônibus, aonde você e eu estamos? Em que lugar? Continuando sendo uma pregação que eu não lembro o dia que foi aqui, foi numa quinta-feira. Maravilhosa, vou puxar de novo para trazer aqui para continuar o que foi falado. Abraão não foi chamado? Não foi na Mesopotâmia? Foi chamado, ele fez o quê? Ouviu. De ouvir, ele aceitou. Deus tirou a ignorância, geograficamente do lugar da idolatria, e depois que preparou, fez o que com ele? Enviou. É a mesma coisa nós aqui. No decorrer da nossa caminhada cristã, a gente tem que dar um quê? Pensa aí. Porque eu poderia estar tendo uma caminhada, que o Espírito Santo estava me enviando, e por conta da lei da natureza terrena, algo pode ter feito eu parar. E se você, eu, hoje, alguém aqui está parado em algum ponto, a única saída para você, para mim, para qualquer um, parou, não tenta sair pelos seus esforços. Ajoelha, pede ajuda. Ajoelha, clama, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Eu já tentei, eu não quero, não sei. Eu achava que eu sabia, mas eu não sei. Senhor, me ajuda aqui, por favor. Me restaura. Me dê aquele primeiro amor novamente. Por favor, habita em mim, me traz sabedoria, discernimento, entendimento. E aí vai. E aí eu desenrolo daquilo que eu estava e sigo. Por isso que é importante a oração e a intercessão. Porque às vezes, nesse estado, a pessoa tem dificuldade até o quê? De se arrepender. Ela está no estado onde o irmão está ali, está intercedendo por ela, ou teria que interceder. A pessoa está com dificuldade de se arrepender. Intercede, ajuda, irmão. Às vezes algo é tão profundo que não vai ser na primeira oração. E pode ser. Não estou colocando Deus aqui numa caixinha, pelo amor de Deus. Eu estou falando o estado da pessoa. Interceda, ela entrega, interceda, aqui vai sair. Beleza, passado. Continua-se, estou acabando, tá? É até 9h20. Continua-se. Então aí, quando o Espírito eu entendo, vou sair, Senhor, habita em mim e o Senhor que manda. Emoções, vontade e desejo, quando o Espírito Santo habita, o que ele faz? Doma. Ele doma. Doma minha vontade, doma meu desejo, doma meu sentimento. Ele doma as minhas emoções, tira as minhas carências. Ele doma. Domando, aí eu fico equilibrado. Quando eu fico equilibrado, aí eu posso ser enviado. Se não alguma dessas palavras, vai me brecar. E aí, domando, ótimo. Sigo pela vontade, sou enviado. Ele sopra e eu vou. Só que ainda tem o quê? A lei do Espírito habita. Certo? Eu sou formado em espírito, alma e corpo. Beleza, domou as minhas vontades, meus sentimentos, meus desejos, as minhas emoções, tira a carência. Ou doma. Só que tem o corpo. Lembra do corpo? O corpo, a gente tem a dificuldade do corpo. É fácil para vocês estarem aqui hoje? Não é. E o corpo tem canseira. O corpo tem fadiga. O corpo tem fome. O corpo fica doente. E aí, se eu não tomar cuidado, o que acontece? O corpo passa a ser o meu Deus. O meu cansaço vence
o meu posicionamento de entrega para Cristo. As minhas fomes, eu falo não só físicas, mas espiritual também passa a vencer. Canseira, fadiga. Deus hoje vai entender que eu estou cansado. Então se eu faltar só hoje, tá tudo bem, Ele vai entender. Só que se a gente pensar, se fosse para qualquer outro tipo de coisa, de necessidade, eu falo isso por mim, tá? Estou falando aqui que eu já fui vencido assim várias vezes. Várias vezes. Aí você pensa, mas se tivesse que levantar cedo para levar o seu filho para o médico, se tivesse que levantar cedo para trabalhar, a gente não hesitaria. Correto ou não? Mas às vezes a gente aí com os nossos compromissos, daquilo que a gente fala que é o mais importante na nossa vida, que é Deus, que é Jesus, e viver para Ele, com Ele, a gente acaba fazendo o quê? Ele entende. Então Ele entende e a gente acaba fazendo o quê? Uma coisinha. De uma coisinha vai levar a outra. De outra coisinha vai levar a terceira. E quanto menos a gente perceber, já inclinei para o meu corpo, já inclinei, voltei, inclinei também para a lei da natureza da morte, que está lá entranhada na minha alma. E aí vira aquele emaranhado. Então, queridos, o que nós devemos fazer? Tomar esse cuidado, ter essa ciência. Mesmo sendo cristãos, o que a gente tem que fazer? Ter essa ciência que o que a gente luta. E para a gente lutar, a gente tem que se posicionar, se esforçar na lei do Espírito, em manter para essas dificuldades nós, nesse ambiente de sofrimento de alma e de corpo serem vencidas. E aí o fruto do Espírito ele se expande, amor, alegria, benignidade, longanimidade, porque tudo fica equilibrado. Senão eu começo a viver contra a lei do Espírito. E eu pergunto para finalizar para vocês: o que pode? O que te separa de amar a Cristo Jesus? Porque nada pode te separar do amor de Cristo. Eu falo isso porque o mesmo texto do capítulo 8, nesse ambiente de sofrimento, a gente tem tribulações, a gente tem tristezas, a gente tem lutas. O texto aqui deixa claro. Tem as leis espirituais, o mundo espiritual que a gente não vê. Tem as potestades e principados, a lei dos homens, o sistema. Essas coisas podem nos enfraquecer, mas não pode deixar a gente parar. E eu trago a seguinte reflexão para chamar a atenção de vocês. Vocês hoje não são pessoas, filhos de Deus condenados. Com a observação, aquele que não vive, que não é habitação do Espírito Santo, tem que se converter, para se tornar filho de Deus por adoção. Mas você que saímos da condenação. Se você e eu somos, a lei do Espírito está nos conduzindo? Ou a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso desejo, a nossa vontade, ela está prevalecendo? Não está. Mas como está então o corpo? Que quando o Espírito, a lei do Espírito habita, mata o corpo. Mas ele está sendo vivificado pelo cansaço, pelas angústias, pelas fraquezas, pelo esgotamento, pelas necessidades que me preenchem na parte física de alimentar, de beber, que está acima do que Deus aqui quer trabalhar em nós, que a lei do Espírito quer nos conduzir em vencer as tribulações, em todas as dificuldades, ou não? Eu trago essa palavra para vocês pensarem. Se vocês não estão, é um dia mais de graça, de amor,
de misericórdia, de possibilidade de redenção, pelo arrependimento, para vocês voltarem para a lei do Espírito guiar você, eu e nós da forma que Ele deseja. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.